bom dia. Hoje é segunda-feira, dia da Lua, e a Lua está no signo de Libra, acabou de chegar lá agora de manhã, trazendo aí uma harmonia para esse começo de semana, para essa segunda-feira. Libra é um signo governado pela Vênus, que tem aquela, né, tem como simbologia a balança, então tem essa ideia de pesar as coisas, de pesar as opiniões, de encontrar um caminho do meio, de procurar sempre a harmonia e a beleza nas discussões, nas atitudes, enfim, em tudo que vai perpassando aí o nosso mundo. Então, assim, a Lua tá lá em Libra e ela encontra Mercúrio agora de manhã, acho que a 1h e pouco da tarde, é o ápice aí desse encontro. Mercúrio que governa as comunicações, então faz dessa uma manhã versátil aí, boa para colocar em dia os e-mails, as mensagens que você recebeu, as coisas que você precisa falar, dar uma organizada com as pessoas sobre os assuntos aí na sua semana. Depois a Lua ainda olha para o Marte, que também está no signo de ar. Os signos de ar, né? Tanto Libra quanto Gêmeos e Aquário, hoje a gente não está falando dele, mas enfim, são signos do elemento ar. E o ar, ele é um elemento que, se a gente pensar, ele tem ele vai caminhando, né? A gente consegue perpassar por ele. Então traz um pouco essa ideia de levar as ideias mesmo, dos ventos que sopram, dos ventos que trazem outra coisa. Então tem muito hoje, é um dia para a gente de fato trocar ideia ou procurar informação, não precisa necessariamente ser com o ser humano, mas assim, escrever, buscar, pesquisar. É um dia que a gente pode ir resolvendo as nossas questões conforme a gente vai pegando orientações ou falando com gente. Enfim, um dia ótimo aí para a gente estar se comunicando. Mais à noite, acho que bem à noite, essa Lua faz uma oposição aí a Júpiter em Áries, então talvez tomar um pouco de cuidado com os exageros, mas é meio isso, assim, um dia bom para os contatos e coisas assim. No mais, estamos aí, acabou de começar, né, a alunação de Virgem. Te convido a ouvir o podcast Céu da Semana na Deezer, é gratuito, só você entrar lá na Deezer e procurar Céu da Semana. E lá eu estou falando bastante sobre a alunação de Virgem, que dura mais ou menos um mês, né, por volta de 28, 29 dias. Se você quiser pedir o jogo da alunação, vou fazer os que quem já encomendou e ainda estou aceitando encomendas. Você vê aí nos favoritos como funciona. Hoje a gente vai de novo de tarô de ursinho, que eu trouxe para viagem, esse tarô, fora o tarô de emergência, mas agora já estou com ele aqui. Então, um conselho para nós, desses ursinhos, o diabo, né? Uma carta que fala para a gente ver aí o que nos diverte e, ao mesmo tempo, ver se a gente, de alguma maneira, está preso em alguma situação, está preso em algum pensamento martelante, algo assim. Depois do diabo temos a força e depois da força, quando começa a dar essas dúvidas é ruim. Vou nesse. Os enamorados. Olha que fofo. Então, assim, um dia que dá a impressão para mim, assim, que tem coisas que a gente não consegue mudar rápido, sabe? E que a gente tem que ver se a força que a gente está fazendo é uma força que vale a pena, é tipo uma força de vontade. Vamos dizer, você trabalha num lugar chato, mas que você tem um dinheiro lá que você está economizando para fazer uma viagem. Então essa é uma força que ela tem um foco, né? Você sabe que é um período que você está lá, que ele tem um objetivo. Ou se não, se você trabalha num trabalho que é chato e ainda assim você faz uma força no sentido de engolir as coisas que estão acontecendo. Então acho que primeiro é um pouco isso, assim, tentar ver em que medida esse diabo acontece, né? Esse diabo com a força, que são cartas que de alguma forma conversam, né? Um que fala desse lugar da gente de vez em quando tá amarrado a alguma história, que pode ser a gente mesmo amarrando a gente, aliás é o mais comum, ou algo externo. E esse lugar de força de vontade, porque uma coisa é força de vontade, então se você se esforçar por algo sabendo que está valendo a pena. E outra coisa é você estar se sacrificando por alguma coisa que não vale a pena, assim. Então talvez entender um pouco
o quanto que você tá não é nem o quanto, mas é que tipo de situação que você tá. Que às vezes é apenas uma, assim, tem uma situação clássica dessas duas cartas, que é alguém que está tentando se livrar de algum vício, tentando parar de comer açúcar, tentando parar de beber, tentando parar de trabalhar muito. E o jeito da gente lidar, né, com as nossas dependências é justamente com a força de vontade. Aí é uma coisa muito boa, né? A gente olhando bem, sabendo o que existe e tentando resolver. E aqui, esse Enamorados, que é uma carta de contatos, né? Nesse baralho, que é um baralho que segue o tarô de Waite-Smith, fala muito sobre estar com as pessoas, falar com as pessoas. Então a sensação que me dá é que, pensando que a gente tirou as cartas nesta ordem, da gente tendo força de vontade para lidar com as questões e talvez trocando ideia com as pessoas. Talvez assim, o fato de falar com as pessoas, de trocar com as pessoas, seja um profissional, seja um amigo, é algo que pode nos ajudar, às vezes, a enxergar melhor o que a gente está passando. E se a gente for ler a carta ao contrário, porque aqui para mim parece claramente que esse leão está se referindo aqui ao diabo, talvez ver o que a gente, dentro dos relacionamentos, se tem coisas que a gente está abrindo mão em excesso, sabe? Para não causar um problema, para não causar uma discussão. Então acho que tem uma ideia da gente pensar um pouco em todos os relacionamentos, né? Não só os afetivos. Se a gente às vezes abre mão de muita coisa para estar no relacionamento, será que está valendo a pena, né? Aproveitar aí também que a Vênus está em oposição a Saturno. Tá certo, gente? Bom, acho que é isso. Amanhã, se Deus quiser, já estarei em casa com os outros baralhos. Um beijo, até já.